Nesta semana, estudamos sobre a importância do livro de Deuteronômio na composição da Bíblia Sagrada, na composição do Velho Testamento. Nesta semana, estudamos especificamente sobre o Velho Testamento. Como o livro de Deuteronômio influenciou e orientou os profetas posteriores, os profetas ao longo da história de Israel, a escreverem a mensagem de Deus. Na verdade, irmãos, o livro de Deuteronômio, como todos os outros livros proféticos, os outros livros da Bíblia, foram inspirados pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que inspirava a Moisés a escrever. E o mesmo Espírito Santo inspirou os outros profetas. Inspirou Daniel, inspirou Jeremias, Amós, Oséias, como lemos nesta semana. Então, irmãos, a mensagem do Espírito Santo é que dá autoridade aos profetas. E eu gostaria de, ao concluir essa lição, falar um pouco sobre Moisés. Nós falamos muito dos escritos de Moisés, mas eu gostaria de falar de Moisés. Quem era essa figura? Era essa figura que era impressionada pelo Espírito Santo e que escreveu com tanta propriedade, com tanta beleza, esses primeiros 5 livros da Bíblia, que foram orientativos para o restante da Bíblia Sagrada, para o restante da orientação profética. Veja no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 11. Falava Jeová a Moisés cara a cara, como um homem fala com seu amigo. Veja, irmãos, que coisa impressionante. O Senhor Deus falava com Moisés como nós falamos com um amigo, cara a cara. Outra tradução diz assim, face a face. O Senhor falava com Moisés. Mas eu, estudando este livro auxiliar da lição da Escola Sabatina, do pastor Jim Mossaca, vi lá algumas das características de Moisés e eu quero compartilhar com os irmãos essas características. A primeira é, como diz o verso, o Senhor se comunicava com Moisés intimamente. O Senhor tinha uma comunicação íntima, franca com Moisés. Mas ainda Moisés era um servo fiel do Senhor. Era um servo, ele se considerava um servo, uma ferramenta nas mãos do Senhor. Nessa condição, irmãos, ele realizou atos poderosos, sinais e maravilhas pelo poder de Deus. Utilizado por Deus, ele realizou atos poderosos. Ele foi o mediador da aliança do Sinai, da aliança sinaítica ou mosaica, revendo, ou melhor, ratificando a aliança feita com Abraão. Mas ainda Moisés organizou a igreja do Antigo Testamento, os rituais, o sacerdócio, o tabernáculo. Assumiu funções importantes, liderar, pregar, escrever. Mas a sétima característica, irmãos, essa que eu penso é a mais bonita de Moisés, não tem a ver com seus atos poderosos, não tem a ver com a sua capacidade administrativa, com a sua liderança. Mas veja lá o livro de Números, capítulo 12, verso 3. Ora, o homem Moisés era muito humilde, mais humilde do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Uma outra tradução diz assim: Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Veja, com tantas atribuições, com tantas posições importantes, com uma posição tão importante como essa, com essa identificação, essa familiaridade com Deus. E Moisés era humilde, o mais humilde de todos. Quantas vezes, irmãos, por causa de algumas bobagens, algumas características a mais que nós temos, por causa da nossa formação acadêmica, ou por conta da nossa capacidade financeira, ou por conta de cantarmos bem, tocarmos bem, ou pregarmos, nos tornamos orgulhosos. Que é dito sobre Moisés, era o mais humilde de todos. Que exemplo para nós, irmãos. Exemplos das coisas que ele fazia e que nós podemos fazer também pelo poder de Deus. Certamente não todas, mas nós podemos também falar com Deus, orar a Deus, ter uma identificação com Deus. Podemos ser fiéis a Deus, mas devemos ser humildes.
Dessa maneira, então, irmãos, Moisés serviu como um modelo de profeta. Os profetas deviam ser como Moisés, procurar ser como Moisés. E vimos que a função dos profetas não era somente, nem a função principal, era de prever futuro. Pelo contrário, a função do profeta era ensinar, conduzir, exortar, pregar, advertir. Para que eles faziam isso, irmãos? Para levar as pessoas à presença de Deus. Os profetas traziam o povo à presença de Deus. Assim como hoje, irmãos, os profetas. Nós podemos ser profetas quando estamos ensinando, conduzindo, pregando, fazendo com que as pessoas cheguem mais perto de Deus. A autoridade de um profeta deriva de Deus, da sua revelação e da sua palavra. Portanto, irmãos, nós devemos atender à palavra profética. Atender à palavra profética que está na Bíblia Sagrada, de todos os profetas da Bíblia Sagrada. Porque, vejam, irmãos, os profetas não se contradizem. Os profetas posteriores a Moisés não contradiziam a Moisés. Os profetas, ao longo do tempo, não se contradiziam, mas se auxiliavam, complementavam as mensagens, ilustravam, ensinavam as mensagens. Veja o texto de Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versos 19 a 21. Quero ler esses versos por irmão. E temos ainda mais firmemente a palavra dos profetas, a qual fazeis bem estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro. Veja, irmãos, a palavra da profecia é uma luz que ilumina em lugar escuro. Nós vivemos num mundo escuro, irmão, escuro pelo pecado. Mas a palavra profética ilumina esse lugar escuro. Até que o dia clareia e a estrela d'alva surja nos vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos que nenhuma profecia, nenhuma escritura é de particular interpretação. É bonita essa figura utilizada aqui, irmãos. Até que o dia da alva surja. Certamente você já viu como é o dia, como surge o dia. Às vezes estamos viajando, começamos a viagem de madrugada. Estamos na estrada. E aí começa a clarear, 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 até que o dia da alva, até que a alva surja e o dia fique dia totalmente claro. Essa maravilha, irmãos, é isso que acontece quando nós atentamos à profecia. Lembrai-vos de que nenhuma escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida pela vontade de homens, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Os profetas, irmãos, o texto profético que encontramos na Bíblia Sagrada é a atuação direta do Espírito Santo em homens santos de Deus, homens separados. Não eram homens santos porque não tinham pecado, mas eram separados para esse ofício santo de trazer a mensagem de Deus. Quando nós olhamos a Bíblia, irmãos, nós vemos os profetas, todos os profetas, a sucessão de profetas, e não há nenhuma contradição doutrinária entre eles. Pelo contrário, há uma consistência de doutrina. Não existe contradição. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo é obra do Espírito Santo. Há uma concordância. E falando de profetas, irmãos, podemos falar da senhora White, que entendemos ser uma profetisa para a igreja. Por que achamos que ela é profetisa? Porque ela traz a mensagem de Deus. Ela em nenhum momento contradiz a Bíblia Sagrada. Ela orienta, ela conduz, ela adverte. Assim, irmãos, eu quero concluir essa lição agradecendo a Deus pelo dom de profecia que foi dada à igreja, que foi dada ao povo de Deus ao longo do tempo. Os profetas que estão na Bíblia Sagrada. Os outros profetas, irmãos, que não estão na Bíblia Sagrada, mas que atuaram diante do povo de Deus. Podemos nos lembrar, irmãos, como profeta, Lutero, Calvino, outros que pregaram a palavra de Deus e que conduziram a igreja em momentos difíceis. E eu quero, então, irmãos, agradecer a Deus por isso. Ao agradecer a Deus por isso, quero desejar também um sábado muito feliz para cada um de vocês.
Um sábado feliz estudando a Bíblia Sagrada, estudando a orientação profética, estudando a profecia. E dessa maneira, irmãos, vivendo felizes, tranquilos, sabendo qual é o plano de Deus para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um sábado feliz na igreja, juntamente com as suas famílias. Deus abençoe a todos.